A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Por favor, pegue a palavra de Deus nas mãos, pegue a palavra do Senhor e abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Nós vamos fazer aqui a leitura do versículo de número 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo de número 3. Assim que você achar, diga amém. Inclusive você que está me acompanhando agora pelo YouTube, abra o seu exemplar da palavra de Deus, ou a Bíblia de papel, a Bíblia convencional, como também a Bíblia eletrônica. Eu particularmente prefiro a Bíblia de papel, mas o telefone facilita muito a nossa vida, né? É sempre importante estarmos com a palavra de Deus em mãos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, vamos ler o versículo de número 3. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Amém? O que estava acontecendo aqui? O povo filisteu, um adversário comum e corriqueiro na história do povo de Israel, mais uma vez havia se levantado contra o povo de Deus. E os filisteus eram homens, o exército filisteu era um exército forte, que tinha uma força bélica bem maior do que o exército de Israel. Era um inimigo difícil de vencer. E todas as vezes que os filisteus se levantavam contra o povo de Israel, a situação sempre ficava muito crítica, sempre ficava muito difícil. Israel sofria muito. E mais uma vez a história está se repetindo aqui. Samuel sabia que a única maneira de ver aquele quadro sendo revertido era se Israel contasse com a ajuda de quem, pessoal? Com a ajuda de Deus. Samuel sabia. Nós, por conta própria, não temos poder para vencer o inimigo. Não temos armas suficientes. Não temos homens suficientes. Não somos preparados como esses homens são. Então nós precisamos da ajuda do Senhor. Mas para que o Senhor venha nos ajudar, nós não podemos orar e simplesmente pedir que Ele nos ajude de qualquer maneira. Nós temos que nos preparar. Nós temos que nos corrigir diante de Deus. Nós temos que preparar o nosso coração. Nós temos que estar bem diante do Senhor para poder contar com a ajuda dEle. E aqui, o Espírito Santo já nos fala algo muito valioso. As pessoas, quando estão passando por problemas, automaticamente elas olham para o céu e pedem a ajuda de Deus. Sim ou não? Deus me ajuda, é ou não é? Só que nem todas podem contar com a ajuda de Deus, porque estão com a vida toda errada.
estão com a vida toda errada aos olhos do Senhor. E Samuel sabia que o povo de Israel estavam diante de Deus de uma maneira errônea. Então, o que foi que ele fez? Vamos primeiramente nos acertar, vamos primeiramente nos corrigir, vamos primeiramente nos converter. Quando realmente nos convertermos, aí nós vamos orar a Deus, e Deus vai nos ajudar, Deus vai nos livrar, e o mal vai cair por terra, e Deus vai nos dar a vitória. Deus, Ele é poderoso para nos dar a vitória. Quem crê nisso, diga amém. Mas antes de contar com a ajuda dEle, ou seja, antes de buscar a ajuda dEle, quem estiver errado tem que se corrigir. Quem estiver no pecado tem que se arrepender do pecado. Quem ainda não se converteu tem que começar a se converter, porque a conversão ela é diária. E aquele que estiver diante dele o agradando, pode ter certeza que contará com a sua ajuda e o seu livramento. Eu pergunto, quantos aqui e quantos que me assistem no YouTube creem nesta palavra? Quantos creem? Digam amém. Então eu vou ler, e você que está aqui comigo na Paz e Vida sede no Rio Grande do Sul, e você que me assiste, repete após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá, igreja, digam: então, com fé, para que todos ouçam. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Você crê nesta palavra? Então eu vou pedir para você desocupar as mãos e fazer de tudo para dar a melhor salva de palmas que você já deu para esta palavra. Vamos aplaudir, minha gente, com fé. Vamos aplaudir com alegria. Abra a boca e diga glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sobre cada vida que te aplaude, que te glorifica, derrama da tua graça, da tua virtude, do teu poder. A tua palavra, Senhor, vai ser pregada agora. Ninguém veio aqui ouvir homem, todos querem ouvir a tua voz. Então que eu diminua, que o Senhor cresça. Usa os meus lábios, fala através da minha boca, remove tudo aquilo que queira atrapalhar, e envia, Senhor, a tua palavra com unção, com poder, com autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém. Por favor, podeis tomar o vosso assento. Por favor, podeis se assentar. Uma das questões principais que nos faz entender o porquê do sofrimento, o porquê que mais uma vez o povo de Israel estava padecendo, perecendo na mão do adversário, é porque a arca do Senhor estava há mais de 20 anos longe do meio do seu povo. E você sabe muito bem que a arca do Senhor simbolizava, representava a presença do próprio Deus. Quando Israel estava diante de um inimigo em guerra, o que ia na frente não era os melhores homens com as melhores armas, o rei, ou aqueles que tinham
a maior fosse a maior capacidade, a maior preparação do exército. Não. Os homens que iam na frente eram homens simples, que nem usar uma espada sabiam, um escudo, uma lança, não tinham esse costume, porque quem ia na frente eram os levitas, sacerdotes, que não tinham o hábito de lutar, mas receberam do próprio Deus a incumbência de carregar aquilo que podemos chamar, com todo respeito, de objeto mais importante até então, que era a arca. A arca que ficava no Santíssimo Lugar, aonde o Senhor se manifestava entre os querubins. E quando Israel estava em guerra, os levitas, sacerdotes, carregavam a arca à frente do exército, porque ali eles não estariam só. Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e como a própria Bíblia o descreve, general de guerra, estava à frente do seu exército e dava vitória ao seu povo. No entanto, durante 20 anos, essa arca ficou longe do povo de Israel. E nos explica o porquê de, mais uma vez, o inimigo de Israel está prevalecendo contra o povo de Israel. O simbolismo aqui é muito fácil de entender. Quando nós estamos longe da presença de Deus, ou quando a presença de Deus não está em nós, nós ficamos vulneráveis, nós somos presa fácil para o predador, nós estamos desprotegidos, e é justamente nesse momento que o diabo mais nos ataca. Em uma reunião como essa, aonde nós oramos por cura, por libertação, e aonde a gente diz para o mal bater em retirada das nossas vidas, da vida dos nossos familiares, do nosso lar, da nossa casa, da família, do trabalho, quando a gente abre a boca e diz que todo mal tem que cair por terra em nome de Jesus, é porque nós sabemos que aquilo que os olhos da carne não enxerga, que os olhos naturais não podem ver, ainda que os nossos olhos naturais não possam ver, mas nós temos a certeza que no mundo espiritual grandes batalhas estão acontecendo, e somente Deus é quem pode nos dar o livramento. Somente Deus é quem guerreia por nós, somente Deus é quem pode nos dar a vitória. Você aqui na igreja, você que me assiste, enquanto estamos orando, enquanto estamos determinando ali a derrota do mal, uma batalha espiritual está acontecendo, e grandes coisas no mundo espiritual acontecem nesse momento, coisas que nós não temos dimensão, mas pode ter certeza estão acontecendo, porque a intenção do inimigo, que é um ser espiritual, é essa: é nos atacar, é nos atingir, é de nos humilhar, de nos envergonhar. Como disse o próprio Senhor Jesus, fazendo o comparativo com o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. É isso que o diabo quer. O diabo quer destruir o casamento, o diabo quer destruir os filhos, o diabo quer destruir a família, o diabo quer levar a pessoa para a miséria, o diabo quer destruir o emprego, o trabalho, o diabo quer levar a pessoa para o fundo do poço, ele quer envergonhá-la, o inimigo quer humilhar a pessoa. O que os filisteus faziam? Os filisteus vinham, roubavam tudo, saqueavam tudo e levava
o seu adversário, no tocante a esse momento da história em Israel, a uma situação vexatória. Então, Samuel pensou: nós precisamos da ajuda de quem, igreja? Da ajuda de Deus. E numa batalha espiritual, nada que você possa usar no físico tem efeito nenhum. Você pode ser inteligente, você pode ser capaz, você pode ser forte fisicamente, mas nada que você tenha uma preparação física tem influência no mundo espiritual. O físico a gente resolve no físico. O espiritual a gente resolve no espiritual. E no espiritual, só Deus é quem pode nos ajudar. Amém? Só Deus é quem pode vir em teu auxílio. Só Deus é quem pode te dar o livramento. Só Deus é quem pode te dar a vitória. Então nós temos que buscar a quem? A Deus. Jesus disse na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal. O próprio Jesus disse que nós temos que na oração pedir para Deus: Senhor, livra-nos do mal. Jesus já deixou bem claro: só Deus é quem pode te livrar de todo e qualquer mal que o inimigo possa levantar contra você. Quem compreende até aqui? Então é Deus que eu tenho que buscar. Muito bem. No entanto, se eu estiver com a minha vida errada, eu não posso contar com a ajuda de Deus. Se eu ainda não busquei me converter da maneira certa, eu não vou poder contar com a ajuda de Deus. Se eu ainda não preparei meu coração para buscar o Senhor, eu não vou contar com a ajuda de Deus. Se a minha vida não estiver correta diante do Senhor, eu não vou poder contar com a ajuda dele. Por isso que Samuel disse o que nós lemos no início. Eu vou ler com você mais uma vez e vou pontuar aqui o que o Espírito Santo nos mostrar. Veja, 1 Samuel 7, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes. Então, a primeira coisa que fica claro aqui é que aquele povo, veja bem, ainda não era um povo totalmente convertido ao Senhor. Se converter não é uma coisa que acontece assim, de uma sexta para um sábado. Se entre nós aqui houver pessoas que ainda não entregou a vida a Jesus, e depois de ouvir essa palavra entregar, alguns por conta da cultura cristã poderão pensar: naquele culto, 1, 2 pessoas se converteu, porque muita gente pensa que se converter é só entregar a vida a Jesus. Mas eu gostaria de te dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque a conversão é uma coisa, é algo que vai acontecendo na vida da pessoa todos os dias, tendo ela uma semana de igreja ou tendo ela 10 anos na presença de Deus, tendo ela 1 ano na igreja ou tendo ela 20 anos na presença de Deus. Cristão genuíno se converte todos os dias. Quem entende isso? Isso é se converter. E eu costumo ensinar que a maneira mais fácil de você entender o que é se converter é quando você entende que esta palavra converter
vem da mesma raiz de convergir. E convergir significa mudar de direção. Significa estar dentro, por exemplo, de um carro, em uma rua, em uma avenida como essa, e virar à direita, mudar de direção, popularmente fazer uma curva. Convergir é fazer uma curva, é mudar de direção. Trazendo agora para as nossas vidas, é quando eu estou num caminho, descubro que aquele caminho está errado e eu faço uma curva. Eu mudo a direção, esse caminho está errado, eu não posso continuar nele, eu tenho que convergir, eu tenho que mudar, eu tenho que me converter, eu vou sair desse caminho errado, e eu vou para o caminho que se chama Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem está compreendendo? Quer contar com a ajuda de Deus? Quem quer contar com a ajuda de Deus? Então se converta, hoje, amanhã, domingo, todos os dias da sua vida. Se você quer contar com a ajuda de Deus, essa palavra está te dizendo: se converta, porque com a ajuda de Deus você contará. Oh, glória! Diga glória a Deus. Amém? Segundo, tirai dentre vós os deuses estranhos. Aqui é literalmente, Astarotes eram deuses estranhos que no qual eles tinham imagens de escultura, uma coisa ainda muito comum no Brasil. Eu pregava outro dia que o Brasil é um país cristão, por maioria. O Estado é laico, mas por maioria o país é cristão. E a maioria se considera católica. E o catolicismo tem como uma de suas principais doutrinas ou dogmas a adoração às imagens de escultura. Se um dia você adorou as imagens de escultura, você entende bem o que eu estou falando. Graças a Deus que você não adora mais. E se você ainda adora, em nome de Jesus, chegará um dia, que esse dia pode ser justamente hoje, se essa palavra estiver entrando no teu coração, inclusive você que está me assistindo, que você não irá mais adorar nenhuma imagem de escultura. Porque o Salmo 115 diz que essas imagens têm até olho, mas não pode ver nada. Tem até boca, mas não pode falar. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Tem mão, mas não pode apalpar, não pode pegar. E tem até pé, mas precisam ser carregadas. O nosso Deus não tem imagem. Pastor, e aquela que dizem que é Jesus? Não cai nessa não. Pastor, e aqueles que a gente vê em certos lugares que dizem que é Deus, que dizem que é Jesus? Não, não cai nisso. Nós não precisamos ver para crer, porque nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Quem entende isso? Só que aqui, pessoal, serve também para quem é cristão, nunca mais pediu nada para o santo, para a imagem de escultura, mas ainda precisam se libertar desses deuses estranhos que ainda faz parte da vida da pessoa. Tem pessoas que faz do dinheiro o seu Deus estranho. O que importa para a pessoa é o dinheiro. O dinheiro é o Deus dela. É um Deus estranho. É um Senhor. E não sou eu que estou dizendo, foi Jesus quem disse. Jesus disse: não podeis servir dois senhores. Não podeis servir ao Senhor e a Mamon. Foi Jesus que chamou o dinheiro de Senhor. Você entende como é sério isso?
E o dinheiro na vida de muita gente é um deus estranho. E as pessoas acabam endeusando o dinheiro e deixando Deus em segundo lugar. Uns, o trabalho, outros, um companheiro que a pessoa convive. Não que a pessoa tenha que separar, não que ela tenha que pedir o divórcio, não que ela tenha que pôr um ponto final na relação dela, não. Mas tem casal ou tem relacionamento que a mulher vê aquele homem como o Deus da vida dela. Ela adora mais ao homem do que ao próprio Deus. E tem homem do mesmo jeito. Tem homem que o seu Deus estranho é a sua esposa. No lugar dele amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, ele ama muito mais aquela mulher do que o próprio Deus. Muitas vezes é o filho, outras vezes é o próprio trabalho. A pessoa trabalha e não separa um tempo para Deus. Deus está sempre em segundo, em terceiro lugar. Deus está sempre colocado em segundo plano e o trabalho é o Deus da pessoa. Trabalhar é importante, trabalhar é necessário. A própria palavra diz que nós temos que trabalhar, porque Deus trabalha enquanto a gente dorme. Amém? Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, às vezes, o trabalho é um Deus estranho. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, para você entender de uma maneira bem simples? Nada pode estar acima de Deus na sua vida. Tudo que estiver acima de Deus na sua vida é um Deus estranho. Pode ser o dinheiro, o trabalho, os estudos, a carreira profissional, o marido, a esposa, os filhos, os pais, ou seja, qualquer coisa que você colocar acima de Deus é um Deus estranho. E isso impede de você contar com a ajuda de Deus. Quem compreende isso, diga amém. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, de todo o teu coração e de todo o teu pensamento. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus acima de tudo, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, até as coisas mais difíceis que acontecerem com você irão cooperar para o bem, porque o nosso amor para com Deus e o amor de Deus para conosco move montanhas, muda resultados, vira situações e Deus opera dando livramento. Oh, glória! Diga glória a Deus! Amém! Aí veja, continuando, versículo de número 3: e preparai o vosso coração ao Senhor. Preparai o vosso coração ao Senhor. O coração, minha gente, é o centro do intelecto humano. É o órgão mais importante do corpo. Você sabe que a pessoa ela pode ter até morte cerebral, mas se o coração ainda estiver batendo, ela ainda não pode ser considerada morta. O coração é o órgão mais importante do corpo. E em Jeremias está escrito que o Senhor, Ele esquadrinha o coração do homem. Esquadrinhar é pôr em esquadro. E quando você põe algo no esquadro, você está tendo a medida exata daquilo.
esquadrinhado, ou seja, Deus ele esquadrinha o teu coração, ele tem a medida exata do teu coração. É o único que tem acesso ao mais íntimo e ao mais profundo do coração. Eu estou com a minha esposa há 10 anos. Ela me conhece muito bem. Eu a conheço muito bem. O casal aqui já estão casados há muitos anos? Quantos, por favor? 24? 29? 30 esse ano ou no próximo? Esse ano, prepara o presente, hein, irmão? Prepara o jantar. 30 anos é 30 anos, hein? Eita Deus. A gente vai chegar lá, né, amor? 40, 50. Deus é que se Jesus não voltar antes, né, pessoal? Mas tem lugar no coração dela que o senhor não consegue chegar. E no coração dele que a senhora não consegue chegar. Tem alguém aqui que tem mais de 30 anos de casado? Não, né? Mas vamos chegar lá em nome de Jesus. E quem não casou, que Deus te abençoe e um dia você case. Mas veja bem, um casal de 30 anos praticamente de casado, aqui na reunião agora. E um não tem acesso ao coração do outro, por mais que conviva há 3 décadas juntos. Mas Deus ele acessa, Deus ele pode. Por isso, que não é o que eu falo, e muitas vezes não é nem o que eu faço, porque o coração é enganoso, amém? Mas é o que está aqui dentro, é o que eu estou sentindo, é o que está no mais íntimo e no mais profundo do meu coração, que só Deus tem acesso. Por isso que Samuel está dizendo: preparem o coração e sirvam ao Senhor somente. E na sequência ele fala: e ele vos livrará da mão dos filisteus. Amém? Se vocês fizerem isso, essas 3 coisas, o Senhor vai dar livramento. Se converter de coração, tirar os deuses estranhos, ou seja, tudo aquilo que possa estar na tua vida acima de Deus, e preparar o seu coração para servir ao Senhor. Se você fizer isso, Deus vai te dar livramento. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Versículo de número 5 e 6. Acompanhe a leitura. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Amém? Eu vou avançar um pouquinho na história, para que a gente possa chegar no desfecho, no final desse acontecimento. Versículo de número 12. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Diga comigo, Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Bem alto, para todo mundo ouvir, diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Aí olha o que aconteceu. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Por que Deus deu vitória? Por que Deus deu livramento? Porque antes de pedir a ajuda de Deus, Samuel ensinou o povo a se corrigir diante do Senhor. Eu quero que você guarde isso.
Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Deus, Ele sempre irá te ajudar. Deus sempre estará pronto para estender a sua mão e nos ajudar. No entanto, para que possamos contar com a ajuda de Deus, ou seja, antes de pedir a ajuda de Deus, nós precisamos nos corrigir, nós precisamos nos acertar diante do Senhor. Pastor, hoje eu entrei nesse lugar porque eu preciso da ajuda de Deus. Eu necessito da ajuda de Deus. Eu vim aqui porque eu assisti o programa de TV, eu ouvi o programa de rádio e eu vim em busca de ajuda. Eu estou aqui para ser ajudado. E você já está sendo ajudado desde o momento que você passou por aquelas portas. Mas eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Se tem algo na tua vida que tu precisa corrigir, se tem algo na sua vida que você precisa acertar, que está errado diante de Deus, não adie mais, não deixe para depois. Se corrija, se conserte, faça direitinho aquilo que realmente agrada a Deus, e você poderá contar com a ajuda de Deus todos os dias da sua vida. Quem compreende isso, diga amém. E quantos aqui recebem esta palavra? Então, fiquem de pé e vamos aplaudir bem forte e bem alto ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A primeira coisa a ser feita é entregar a vida a Jesus. Aqueles que assim ainda não fizeram, aqueles que ainda não reconheceram que Jesus é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Há alguém aqui entre nós nessa condição? Pastor, eu ainda não entreguei minha vida a Jesus. Quer contar com a ajuda de Deus? Primeira coisa a ser feita é entregar a vida a Jesus. Tem alguém nessa condição? Quem nunca entregou a vida a Jesus Cristo, levanta a mão direita. Segunda coisa, pastor, eu me afastei e eu vim em busca da ajuda do Pai, porque todo o período que eu fiquei distante do Senhor, eu sofri muito. Os inimigos se levantaram contra mim de uma maneira muito voraz, e eu tenho padecido, eu estou perecendo, eu estou sofrendo, e eu vim hoje aqui em busca de auxílio, de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então a primeira coisa a ser feita é voltar para Jesus. Tem alguém aqui afastado da presença de Deus e quer voltar? É a condição de vocês então? Então vem aqui à frente que eu quero orar pela vida dos senhores. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Fiquem aqui, por favor, meus irmãos. Isso, fiquem aqui, por favor. Mais alguém quer voltar para Jesus nessa tarde? Todos estão bem com Cristo? Então me ajudem a orar pela vida deles. Sentem-se, por favor, e estendam as mãos em direção ao altar. Vocês podem dobrar os joelhos, então se ajoelhem junto comigo, estendam as mãos e orem por eles, tá? E vocês, meus queridos, que aqui estão, orem comigo dizendo assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu te peço que nesta tarde o Senhor me receba em teus braços, perdoa os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. Eu vim em busca de ajuda, do teu auxílio. Só o Senhor pode me ajudar. Por isso, meu Pai, eu reconheço que errei, que falhei, e antes de te pedir ajuda, eu quero me consertar, eu quero me corrigir, eu quero te servir de uma maneira que te agrada. Me perdoa, meu Senhor, escreve o meu nome no livro da vida
e me ajuda a continuar firme na tua presença, todos os dias, sem me afastar. Continuem assim. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a Ti eu apresento a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão diante do altar, e peço, meu Deus, que o Senhor receba cada um deles nesta hora. Eles vieram em busca de ajuda e entenderam que antes de buscar a tua ajuda, necessitam se corrigir diante do Senhor. E essa atitude que eles estão tomando agora, meu Pai, demonstra esse interesse, essa vontade de se acertar contigo. Por isso eu peço que o Senhor receba cada um deles, escreva o nome deles no livro da vida e dê forças, meu Pai, para que eles não se afastem nem para a direita nem para a esquerda, e que se mantenham, meu Pai, neste caminho, na tua presença todos os dias, e perseverem até o fim, pois está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Assim seja feito por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.